Bom, pessoal, a gente viu que o Mendel trabalhou ali com as suas ervilhas lá no seu mosteiro, apresentando ali a lei da segregação e trazendo ali o nascimento da genética. Mendel trabalhou com ervilhas, mas ele extrapolou os seus conceitos falando isso vai se aplicar para tudo. E realmente, a partir do momento que os trabalhos de Mendel foram descobertos, depois que ficaram 35 anos guardados ali, as pessoas começaram a testar isso para vários organismos. E um organismo em especial, que em 1910 o Morgan começou a trabalhar, foi a mosca drosófila. Drosófila é aquela mosquinha da fruta, que todo mundo conhece. A drosófila se tornou um modelo fácil de trabalhar em genética pensando em animais. E a drosófila, pela facilidade de você fazer cruzamentos e você ter gerações rápidas, passou a ser o padrão. Ao invés de ficar cultivando ervilha, é mais rápido trabalhar com drosófila. Então nós vamos fazer aqui, passar, no caso de drosófila, analisando algumas características, para vocês perceberem que acontece do mesmo jeito que as ervilhas de Mendel. Vamos lá. Em drosófila a gente tem tamanho de asa, por exemplo. Você tem várias características binárias também aqui em drosófila, mas vamos falar de tamanho de asa. A gente tem tamanhos de asas diferentes, ou seja, asa longa, que é a selvagem, que é considerada normal, e asa curta ou vestigial, que é o nome usado para ela, que é uma asa atrofiada, certo? Que ela não é a comum, ela gera uma série de dificuldades para a drosófila, mas é uma característica recessiva. Então a normal, a comum é a asa longa, dominante, e a vestigial é a característica recessiva. Beleza, isso é o que a gente tem por padrão em drosófila. No cruzamento, quando a gente for fazer os cruzamentos aqui com drosófila, vamos introduzir mais alguns conceitos aqui agora. P. Quando eu falar P, eu estou falando de geração parental. Geração parental é quem? Quem você está cruzando no início do seu experimento, do seu teste, de tudo que você vai analisar aqui. O primeiro cruzamento, geração parental. F1 é a segunda geração, ou seja, os filhos da geração parental são F1, primeira filiação. F2, os filhos de F1. Então, se eu tenho cruzamento de geração parental, eu vou gerar a próxima geração, que é a geração F1. Se eu fizer um cruzamento de indivíduos da geração F1 entre si, eu vou gerar a próxima geração, que é F2. Se eu fizer cruzamento de indivíduos da F2, eu vou gerar F3 e assim por diante, ok? Padronizando isso daqui para a gente poder estar tratando daqui para frente. Vamos lá. Fazendo esses cruzamentos, então, com a mosca, com a drosófila, lembra que eu falei? Tem asa longa e asa curta. Bom, asa longa é a normal, asa curta ou vestigial é a exceção. Se eu pegar um indivíduo puro asa longa, o que é o puro? É aquele que cruzando com outro de asa longa, cruzou com outra de asa longa, vai ter sempre asa longa. Asa longa com asa longa, sempre asa longa. Então eu sei que é puro, não tem o gene recessivo ali escondido no meio daquela característica. Então se eu pegar um indivíduo puro asa longa e cruzar com um indivíduo asa curta, que eu já sei que é puro, porque asa curta é o recessivo, e se ele é recessivo, ele só vai se manifestar se forem os dois iguais, então os dois recessivos. Então, ele é puro. Cruzei um indivíduo asa longa com um indivíduo asa curta, estou cruzando dois puros. Eu vou ter, isso é a geração parental, eu vou ter na F1, na primeira geração após o cruzamento parental, eu vou ter 100% dos indivíduos heterozigotos ou híbridos, que eles vão ser Vzão e Vzinho. Heterozigotos, manifestando a característica asa longa. Se no cruzamento de dois puros, o asa longa e o asa curta, se eu não souber quem é dominante e quem é recessivo, quem nasceu na F1 é o dominante. Eu descubro quem é a característica dominante. Peguei duas características e eu estou falando para vocês. Asa longa é o normal e é o dominante, asa curta é o recessivo. Mas se eu não tivesse dado essa informação e você tivesse que trabalhar com isso, você cruzou o indivíduo asa longa com o indivíduo asa curta, a primeira geração F1 nasceu todo mundo asa longa, você já sabe quem é o dominante. O gene dominante é o que vai gerar a característica asa longa. O alelo dominante, então, é o Vzão. Então, eu vou ter todos os indivíduos da F1, Vzão, Vzinho, onde o Vzão determina a asa longa e, portanto, o indivíduo vai ser asa longa. O Vzinho determina a asa curta, só que
esse gene está ali escondido no heterozigoto, mas ele não se manifestou. Aí, se eu fizer o cruzamento de indivíduos da geração F1 entre si, eu vou ter o quê? Heterozigoto com heterozigoto, a gente já viu na aula anterior que eu vou ter uma proporção de 3 para 1. De asa longa e 1 para asa curta. Como que eu sei sem fazer o cruzamento? Se eu cruzei longa com curta e nasceu todo mundo asa longa, o dominante é asa longa. Se eu cruzar dois híbridos, mas que tem a característica asa longa, eu vou ter 3 para 1, 3 de asa longa, 1 para asa curta. A asa curta só vai acontecer quando os dois alelos recessivos estiverem juntos. Por isso a menor proporção. Se ele é o recessivo, só quando os dois estiverem juntos que ele vai se manifestar. Daí a gente consegue tirar alguns conceitos que já foram observados ali nos cruzamentos de ervilhas de Mendel. Em primeiro lugar, gene que a gente está falando é a característica. Alelos são as formas alternativas. Então, eu já estou usando essas expressões, mas eu estou colocando aqui a definição delas para vocês. Gene é a característica. Alelos, as formas alternativas do mesmo gene. O gene está tratando de tamanho de asa. As formas alternativas, ou os alelos, tratam Gene está tratando sobre asa. Os alelos tratam do tamanho da asa, uma longa e outra curta. Mas o gene está colocando a asa ali. Se ela vai ser longa ou curta, vai depender do seu alelo. Então, formas alternativas do gene, ok? Bom, se asas vestigiais, então, são aquelas recessivas, como a gente concluiu no cruzamento aqui atrás, nós podemos definir um conceito onde o recessivo é aquele que só se manifesta em homozigose. Recessiva é a característica que só quando tem os dois alelos iguais ela vai se manifestar. Portanto, o recessivo é aquele que no híbrido ele está escondido. Ele pode aparecer na próxima geração, mas ele está escondido. Ele existe, ele está lá, mas ele não está expressando, ele não está conseguindo gerar as proteínas resultantes da sua manifestação. A gente definiu então aqui que a gente vai usar a letra maiúscula, no caso do V, o Vzão, para a característica dominante. E a letra minúscula, o Vzinho, para a característica recessiva. A gente definiu que a característica recessiva é aquela que vai surgir somente quando os genes estão em homozigose, quando encontra os dois alelos iguais, ok? Característica excessiva é aquela que só se manifesta em homozigose. Característica dominante é aquela que no cruzamento de dois indivíduos puros é aquela que se manifesta escondendo a outra característica do outro organismo. Então, aquela é a dominante. Dominante, então, ela se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. É a dominante. Vou representar por letra maiúscula. Recessiva é aquela que só se manifesta em homozigose e a gente representa por letra minúscula. Genótipo, uma expressão agora que a gente vai passar a usar, é o quê? É tudo isso que a gente falou até agora. É a representação dos alelos por letras ou símbolos, como a gente tem colocado aqui. Se eu estou falando de asa vestigial curta ou asa longa, eu estou usando o alelo V, Vzinho para vestigial, Vzão para asa longa, a gente não está fazendo toda uma representação aqui disso com essas letras? Um indivíduo que é asa longa puro, ele é Vzão, Vzão. Esse indivíduo ele vai produzir gameta só Vzão. Gameta Vzão fundindo com gameta Vzão gera um indivíduo puro Vzão, Vzão, homozigoto. Esse indivíduo vai ter asa longa. É um homozigoto. Esse indivíduo, na segregação dos gametas, ele vai produzir gameta somente Vzão. Se gametas Vzinho, Vzinho se fundirem, eles vão produzir um indivíduo homozigoto. E esse indivíduo homozigoto vai produzir gameta somente Vzinho. Portanto, indivíduos homozigotos, seja dominante ou seja recessivo, eles vão produzir somente um tipo de gameta. Ele é homozigoto, ele tem Vzão, Vzão, ele só produz gameta Vzão. O homozigoto Vzinho, Vzinho só produz gameta Vzinho. Indivíduo homozigoto produz somente um tipo de gameta. E o indivíduo que é híbrido, o heterozigoto, ele nasceu da fusão de dois gametas diferentes, um gameta Vzão, um gameta Vzinho. Ele é um heterozigoto, ele é Vzão, Vzinho. Ele é o indivíduo híbrido. Indivíduos heterozigotos produzem dois tipos de gameta. Bom, fechando isso daqui, nós aqui.
Tratando de gametas, tratando de asa longa ou asa curta de Drosophila. Se eu definir o gene como a letra V, quem é o gene V? Quais são os alelos possíveis? Vzão e Vzinho. Pode ter asa longa ou asa curta. O gene é a letra que eu defini, é V. Os alelos são o maiúsculo e o minúsculo, o dominante e o recessivo. E quais são os genótipos possíveis? É a representação dos dois genes, dos dois alelos que cada indivíduo tem antes de manifestar a sua característica. Para manifestar a sua característica. Ou seja, quais são os genótipos possíveis se eu estou lidando com o gene V para tamanho de asa de Drosophila e que apresentam dois alelos ou duas variantes possíveis, Vzão e Vzinho. Quais os genótipos possíveis? Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Quais são as possibilidades? Vzão, Vzão, asa longa. Vzão, Vzinho, asa longa. Vzinho, Vzinho. Isso é o genótipo. Ok? Tá. Homozigose, então, a gente já tratou, que é quando eu tenho dois alelos iguais e o genótipo, portanto, ele vai ser representado por duas letras iguais, se é dominante, duas letras iguais maiúsculas, se é recessivo, duas letras iguais minúsculas. Nós estamos falando de um homozigoto, ok? Gametas iguais fundiram, nós formamos um homozigoto. E o heterozigoto? Gametas diferentes se fundiram e formaram um indivíduo heterozigoto, um híbrido. Gametas diferentes se fundiram, Vzão, Vzinho e Vzão, se fundiram, eles vão formar um indivíduo heterozigoto. Gametas iguais fundiram, Vzão com Vzão, vão formar um indivíduo homozigoto, ok? Conceito de homozigose, conceito de heterozigose, conceito de puro, que é o homozigoto, conceito de híbrido, que é o heterozigoto, ok? A gente está fechando aqui os conceitos para a gente trabalhar. E o último deles, fenótipo. Nós vamos tratar um pouquinho mais de fenótipo em breve, mas fenótipo, gente, é a manifestação do genótipo. Por enquanto, vamos trabalhar dessa maneira. O genótipo ele vai estar representando os alelos através de símbolos, como a gente tem feito aqui, e de acordo com a interação desses alelos, vai ter uma expressão. O fenótipo é essa expressão, é o que acontece. Portanto, um indivíduo que tem um genótipo Vzão, Vzão, ele tem um fenótipo asa longa. O indivíduo que tem um genótipo Vzinho, Vzinho, ele tem um fenótipo asa curta. Se eu perguntar para você qual o genótipo de um indivíduo puro asa longa, eu estou querendo símbolos, Vzão, Vzão. Se eu estiver perguntando qual o genótipo de um indivíduo asa curta, eu quero símbolos, Vzinho, Vzinho. Se eu te perguntar qual o genótipo de um indivíduo asa longa, qual o genótipo de um indivíduo asa longa que seja híbrido, você vai me falar Vzão, Vzinho. O genótipo é a representação dos alelos. Agora, qual o fenótipo de um indivíduo Vzão, Vzão? O fenótipo é a manifestação disso, asa longa. Qual que é o fenótipo de um indivíduo Vzinho, Vzinho? É asa curta. Qual o fenótipo de um indivíduo Vzão, Vzinho? É asa longa, é o que dominou. Deu para entender o conceito de fenótipo, a manifestação, de genótipo, a representação, e agora a gente vai trabalhar um pouco mais disso daqui a pouco.